Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura lá no Facebook e aqui do canal no YouTube Liana Ribeiro Modelagem. Meu Instagram tá aí na tela. O vídeo de hoje é um vídeo fura-fila, mas é um vídeo da série do corte centesimal, tá? Por que que eu digo que é um fura-fila? Eu não estava pretendendo fazê-lo nesse momento. Mas quando eu expliquei sobre as escalas, os usos da escala, das escalas do material, eu mencionei que o tamanho máximo das escalas era para 140 centímetros, né? Mas que com algumas adaptações ele poderia chegar até 280, né? O dobro aqui do 140. Então, daria para chegar até 280 com algumas alterações. Foi o que eu mencionei lá na aula. Aí surge o questionamento, né? Que alterações são essas para a gente poder usar medidas maiores que 140? Então, esse é o tema da nossa aula, tá? Eu vou falar sobre assuntos, né, variados, aí um pouquinho variados, mas sempre dentro desse mesmo contexto, tá? Em aumentar o tamanho do método. Já logo de cara, eu gostaria de passar a informação que com o material, com as escalas que já tem no corte centesimal, vocês conseguem fazer um molde do corpinho sem a pence de busto, que é o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou fazer o mesmo passo a passo, né, do corpinho, sem a pence de busto, só que eu vou fazer num tamanho que precise de mais escalas do que essa daqui, tá? Então, assim, focando nesse modelo, né, do corpinho sem a pence de busto, só com o material do corte centesimal mesmo, sem alteração nenhuma, vocês conseguem fazer até o 62 do modinha. Vocês conseguem fazer para todo o tamanho do segmento modinha, tá? E do plus size vocês conseguem até o 54, manequim 54 do plus size, tá? Sem precisar fazer alteração nenhuma, só usando as escalas que já vêm e o passo a passo do livro, tá bom? Então, para esses tamanhos, até o 54 do plus size e para todo o segmento modinha, você consegue usar esse material sem precisar fazer alteração nenhuma, tá? Então, por conta disso, eu escolhi para nossa aula de hoje o tamanho 60 do plus size, tá? Porque o plus size tem uma medida maior do que o segmento modinha, né? O segmento modinha vai até o 62, mas são medidas reduzidas, né? O plus size não, são medidas maiores. Então, o 60 do plus size é maior que o 60 do modinha, tá? Então, que fique isso claro. O que eu vou trabalhar hoje é o tamanho 60 do plus size mesmo. Então, o busto, né, do manequim 60 do plus size é 150 centímetros. Então, 150 já é maior do que os 140 do método, não é? E ainda mais, o método, quem já assistiu a aula do corpinho sabe que o método pede para a gente acrescentar aí 6 centímetros de folga ao busto. Então, eu teria que trabalhar para esse modelo a escala 156. É claro que a gente não tem essa escala no método. Então, como que a gente vai fazer isso? Já vou dar logo a primeira informação importante. Nós vamos usar duas escalas que existem para poder completar aí esse tamanho 156 que eu quero. Aí eu vou pegar a calculadora para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, se eu quero um busto 156,
o que que eu vou fazer para poder achar uma escala para eu trabalhar? Eu vou pegar esse 156 e vou dividir por 2. Deu 78. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escolher para o busto a escala P, né? Para o busto, peito, escala P, a 78. Só que o que que eu vou fazer com essa escala 78? Eu tenho que adaptar, né? Eu tenho que fazer a adaptação para ela chegar até o 156. Então, eu vou usar 2 vezes a 78. Então, tudo que eu vou fazer, eu vou usar 78, eu tenho que fazer 2 vezes para poder adaptar e chegar ao tamanho de 156. Então, já aí, ó, já logo no comecinho do vídeo, acho que é a informação mais importante do vídeo, né? Eu vou usar 2 vezes a escala do 78. Então, isso que você vai fazer. Vai pegar o tamanho que você quer, que é maior, que seja maior que 140, claro, né? Divide por 2 e aí você pega a escala que você vai usar 2 vezes, tá bom? Então, essa que vai ser a 78, vai ser a que eu vou usar para a medida P, né, do busto, para o manequim 60 do plus size. Aí, continuando, a cintura, né, sugerida aí para o tamanho, para o manequim 60, é a cintura 140. Ou seja, para a cintura eu não vou precisar fazer alteração nenhuma, né? É só pegar 140 mesmo e pronto, resolvida 140 para a cintura. E o pescoço, a medida sugerida do pescoço para o manequim 60, eu até anotei aqui para não esquecer, é 35 centímetros, aquela medida aqui, né? Tirada ao redor do pescoço aqui no degolo. Então, a sugestão, tá? A sugestão para o manequim 60 seria um pescoço de tamanho 35 centímetros. Aí, quem viu passo a passo lembra que para escolher a escala do pescoço, ou nuca, por isso que é N, né? Para escolher a escala N, você tinha que pegar o valor do pescoço e multiplicar por 2. Então, 35 vezes 2 é 70. Então, para o pescoço, para a escala N, eu vou usar a escala 70 para fazer o decote da minha base, né, sem pence de busto, tá bom? Então, relembrando o que eu vou fazer, eu peguei o busto de 156, dividi por 2, peguei a escala 78 para o busto e vou usá-la 2 vezes. Aí, para a cintura, eu vou usar a 140, sem alteração nenhuma. E para o pescoço, eu peguei 35, que é a medida do pescoço, multipliquei por 2 e aí vou fazer a escala N com a escala 70, número 70. Então, esse é o raciocínio aí que vocês precisam fazer para escolher as suas escalas. Bom, então vamos ver tudo aí que nós vamos ver no vídeo, né? Na primeira parte, nós vamos falar sobre a modelagem mesmo, né? Eu vou fazer a modelagem completa com vocês, em tamanho natural, para o manequim 60 do plus size. A minha ideia era fazer só a frente, mas quando eu sempre preparo a aula antes, claro, né? Para não chegar e cair de paraquedas aqui no vídeo. Então, na preparação da minha aula, eu percebi que o ombro ia ficar um ombro de 24P. Né? Quem conhece o material sabe, né, que tem diferentes modelagens de cava para diferentes tamanhos de ombro. Então, lá no vídeo, no primeiro vídeo que eu ensinei a fazer esse corpinho que eu vou repetir hoje, no adulto eu fiz a cava, o passo a passo da cava de ombro 26P. Aí, quando eu fiz o infantil, eu fiz a cava para ombro de 28P.
E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu percebi que o meu molde vai ficar com o ombro de 24p. Então, também aí o pessoal vai ganhar aí a modelagem de mais um passo a passo de cava diferente. Já vai ser o terceiro passo a passo de cava, que o pessoal vem pedindo, né? Ah, faz todos os modelos de cava, os passo a passo de cava. Estão pedindo para eu fazer todos. Então vai mais um aí para vocês. Nessa aula vai ter também a modelagem, o passo a passo de cava para o ombro 24p, que eu ainda não fiz aqui no canal. Então tem mais um diferencial aí nessa aula e os conteúdos vão aumentando. Vai ser uma aula muito rica. Então, depois que eu mostrar todo o passo a passo, mostrar as adaptações que você vai precisar fazer, porque você está precisando de uma medida maior do que o método oferece, eu vou facilitar a vida de vocês. E na continuação do vídeo, eu vou mostrar como que vocês podem fazer a sua própria escala maior do que as que já vêm no método. Com isso, se vocês fizerem a escala de vocês, vocês não vão precisar fazer adaptações, as adaptações que eu vou fazer no começo da aula, tá? Então, eu vou fazer as adaptações usando somente o material do corte centesimal. Aí, depois, eu vou ensinar vocês a fazer a própria escala maior. E aí, esquece as adaptações. Não vai precisar mais fazer adaptação nenhuma. Você vai poder seguir o passo a passo exatamente como está no livro, porque você vai ter feito a sua própria escala, tá bom? Porque eu sou gestora de processos, né? Então a minha cabeça está sempre funcionando aí em como facilitar o processo, como agilizar, como evitar erros, né? Porque às vezes na adaptação você pode acabar cometendo algum errinho. Então, esse problema vai ser resolvido depois, quando eu mostrar para vocês como fazer a sua própria escala, tá? E aí, nesse momento, né, vocês vão perceber que tem medidas que não são possíveis a alcançar com a adaptação do material. E aí, esse aqui vai ser o assunto do final do vídeo. Qual foi a solução que eu encontrei para essas medidas que com a adaptação você não vai conseguir encontrar, tá bom? Então, tá vendo, gente, o conteúdo até o final. E por último, vai ter o brinde para os membros, tá? Nesse caso dessa aula, o brinde para os membros é focado nos membros que têm o corte centesimal, tá bom? Então, né, os membros que estão no meu canal por conta de outros métodos vão poder, né, ter esse material também, mas não vai ser muito útil porque é um material que é realmente focado no corte centesimal, tá bom? Mas mesmo assim vai ter brinde para os membros que são do corte centesimal lá no final do vídeo, ok? Então, acho que eu já expliquei tudo que vai acontecer nesse vídeo, então não percam a aula até o final, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa modelagem. Bom, gente, a gente vai trabalhar um molde bem grande, né? Então eu vou ter um pouquinho de dificuldade de apresentar o molde assim inteiro em vídeo. Eu vou dar o meu melhor aqui, vou ficar vigiando bem a câmera para ver se tá tudo aparecendo, mas é um molde grande. E infelizmente não tenho papel de tamanho suficiente para fazer frente e costa junto, como é recomendado, né? Como é recomendado no método. Eu vou ter que fazer separado mesmo. Vou fazer a frente, aí depois eu faço as costas, tá? Eu nem ia fazer as costas, mas como tem aquela questão da cava, né, ser diferente, então eu decidi fazer a frente e as costas também para ensinar mais um passo a passo de cava. Então eu fiz uma margem aqui, né? A gente tem que preparar o papel, né, para usar esse método. Vou aqui em esquadro, fazer uma outra linha aqui. Então eu já tenho aqui
a base para fazer o meu retângulo, né? Tá aqui em esquadro. Então, o primeiro passo é fazer o nosso retângulo. O retângulo, você vai usar a medida inteira do busto, que é a escala que manda aqui, né? Então, como que a gente vai fazer isso, já que a gente está tendo que fazer a adaptação? Só para um dos retângulos da frente, eu já vou precisar usar 2 vezes a 78, que eu vou usar para o busto, tá? Então, eu vou marcar 50 e vou marcar mais 50. Ah, Liana, mas você já não fez isso quando ensinou o corpo? Fiz. Eu marquei 2 vezes sim, mas para fazer 2 retângulos. Agora não. Como eu estou tendo que ampliar, eu estou fazendo 2 vezes, mas para fazer um retângulo só. E aí eu vou fechar aqui o meu retângulo aqui em esquadro. O comprimento, aí já é a questão, né, do gosto pessoal ou da medida da pessoa. No caso desse manequim que eu estou usando, manequim 60, eu vou colocar a medida de 51 centímetros, tá? Que seria a medida até a cintura. Então, das costas, a medida a gente põe primeiro a das costas, né? A das costas, nuca, cintura, é 51. Então, vou marcar 51 aqui. E vou fechar o meu retângulo. Fechei o retângulo. Então, aqui vai ser o centro-frente e aqui vai ser a lateral, tá? E esse aqui é meu molde da frente. Então, esse é o primeiro passo, né? Fazer o retângulo com a escala dobrada, tá? Faz a escala 2 vezes e põe o comprimento necessário. Então, agora vamos fazer o decote, né? Então, a minha escala N, né, da nuca, é o pescoço vezes 2, 35 vezes 2, 70. Então, eu vou usar a escala 70. Como é certinho a escala, aqui não tem adaptação nenhuma, tá bom? É só seguir o passo a passo. Então, aqui é o centro-frente, né? Vê se está aparecendo no vídeo. Aqui é o centro-frente, eu vou marcar 17N. Na diagonal, eu vou marcar 18N. No ombro, na altura do ombro, eu vou marcar 18N também. E nessa marca de 18N, eu vou subir 2N, 2 unidades aqui dessa escala. E aí sim, agora eu tenho a curva aqui para fazer o decote. Deixa eu ver se com essa curva aqui eu encontro uma que pegue todos os pontos. Encontrei. Então, vou fazer aqui a curvinha que pega os 3 pontos. Então, tenho agora aqui o decote frente. Aqui eu não fiz nada demais. Fiz exatamente o que tá lá no método. Aí agora vamos fazer a queda do ombro. Então, para isso, eu vou pegar a escala do peito de novo, que é a 78 2 vezes. Aí ele pede para a queda de ombro ser aproximadamente 10p, né? 10 medidas do peito. Então, aqui eu não botei 2 vezes a escala do peito, aqui também. Então, eu vou marcar 10 mais 10. Então, eu vou marcar 20p para a queda do ombro aqui, 20p. Porque o original era para ser 10. Só que eu tenho que fazer 2 vezes, né? 2 vezes 10, 20. Então, essa é a queda do ombro. E aí, eu já tenho aqui
a linha do ombro. Nessa linha do ombro, eu vou botar a medida do ombro real, né? Da pessoa, que foi medido com a fita métrica. E para esse manequim, o ombro seria 18 centímetros. Então, eu vou colocar 18 centímetros aqui de ombro. (18 centímetros de ombro aqui. Até aí, igualzinho, né? Vamos agora encontrar nessa medida a referência na escala, né? Que aqui eu botei com a fita métrica, 18 centímetros. Então, eu tenho que pegar a escala 78, que é do busto, pegar a escala do busto e ver quanto que tem, quantas unidades tem aqui. Aí, olha, eu vou medir. Eu tenho aqui um ombro de 46P. 46 que deu aqui. Tô somando, deu 46. Agora, o que que acontece? Quem tem o material aí, lá na página 47, existe alguma cava para um ombro de unidade 46 centímetros? Não tem, não tem. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse valor, esses 46, e dividir por 2, né? Para pegar uma cava que tenha lá no livro. Então, vou pegar aqui a minha calculadora, de cabeça eu até sei, mas vou mostrar para vocês aqui na calculadora. Eu vou pegar esses 46 e vou dividir por 2. Deu 23. Agora sim, agora eu tenho medidas lá referente às cavas. Quando dá um número ímpar, assim, 23, como foi meu caso, a recomendação do livro é que suba para o par seguinte, que é o 24. Por isso que eu falei que eu vou fazer a cava do tamanho 24P. Vou escrever até aqui para eu não esquecer. Eu vou fazer do 24P. E aí, gente, é seguir o passo a passo do livro. Claro que eu vou precisar fazer algumas adaptações aqui, né? Então, agora eu vou fazer o desenho da cava frente com vocês. Bom, então vamos lá. A partir da queda do ombro, a descida que a gente vai fazer é de 31P. Então, é a medida do peito, né? Que você tá usando as adaptações. Então, é 31, né? Então, você vai marcar 31 e depois vai marcar 31 de novo, tá? Porque a gente tá fazendo dobrada, lembra? A gente tá usando a 78 duas vezes. Então, marquei 31, depois marquei 31 de novo. Então, é aqui que vai ser a união da cava frente e costas, tá? Aí, aqui eu vou fazer aquele esqueletinho, né? Aqui na descida do ombro, em esquadro, fazer uma linhazinha aqui de apoio. E aí, o passo a passo pede que a gente coloque 28P, a partir da descida do ombro. Então, eu vou marcar 28. Depois eu vou descer mais 28. Eu tenho que fazer sempre o dobro do tamanho, tá? Então, aqui, vou fazer outra linha de apoio aqui. Agora, a gente tem que encontrar as metades das duas linhas. Aqui, eu acabei que já fico com a marca da metade, né? Que eu botei 28, depois botei mais 28. Então, aqui que eu marquei já é a metade mesmo. Eu tenho que achar a metade dessa linha agora. Como eu falei no outro passo a passo, sempre que é metade, prefiro usar a fita métrica e dobrar a fita métrica. Tá? Então, vou dobrar aqui.
Aí eu tenho a metade aqui. E aí na frente eu tenho que sair 2 unidades. Então, não é tudo vezes 2, eu vou botar 4 unidades aqui. 1, 2, 3, 4. Então, na verdade, eu vou sair 2 vezes 2. Mas no passo a passo original é sair 2. Só que eu vou sair 2 vezes aqui. Nessa metade aqui, eu tenho que sair 2,5. Então, o normal é sair 2,5. Só que eu tenho que sair 2,5 2 vezes. Então, 2,5 mais 2,5, 5. Então, eu vou sair 5 aqui. Então, agora eu já tenho os pontos para fazer as curvas. Como são curvas muito grandes, eu acho que eu não vou conseguir fazer, não tem como fazer com a curva francesa. Eu vou ter que fazer no olho mesmo, tá? Então, daqui para cá eu posso fazer reto. E aí eu vou pegar o lápis para ir fazendo essa curva aqui. Quando ficar bonita eu passo a caneta. Então, vou fazer aqui. Aqui tem que ser um pouquinho esquadro. E agora eu tenho que pegar desse ponto aqui até lá. E agora desse ponto até ali. Então, essa é uma ótima hora para treinar o desenho à mão livre aí, né? Daqui. Bom, vamos ver se na hora de passar a canetinha vai ficar bonita. Nunca precisei fazer um desenho de cava assim tão grande. Sempre tem a primeira vez, né? Então, tá aqui a minha cava, né? Então, a gente já fez a cava aí do ombro de 24P. Só revisando aí para quem não tem que fazer essas alterações, tá? Eu desci para esse passo a passo, é 31. Aí depois aqui eu desci 28. E aí tirei as metades dessa linha e dessa linha. Para sair aqui eu saí 2. E para sair aqui, eu saí 2,5, tá? Eu fiz os aumentos por conta da adaptação da escala, tá? Mas o passo a passo é esse, né? É 31, 28, sai 2 e sai 2,5, ok? Aí que quem tá fazendo a adaptação tem que fazer essa medida sempre dobrada, ok? Então, eu acho que aqui a gente já terminou a frente. Vamos fazer agora a cintura aqui, caso você queira fazer ela mais acinturada. Bom, então para a cintura desse manequim 60 é a cintura do 140, então também não tem que fazer adaptação nenhuma, é a última cintura que a gente tem, né? Então eu vou fazer a medida toda da cintura. Aí, caso vocês queiram fazer pence de cintura, a gente vai ter que fazer uma ampliação aqui, tá? Porque a medida sugerida para pence de cintura é 6P. Então, tem que botar esse valor 2 vezes, né? Então, aqui, ó, a 78 que eu tô usando. Então, aqui, ó, até aqui é 6P. Mas aí eu tenho que botar mais 6P, porque é tudo em dobro. Eu tô fazendo tudo em dobro. Então a lateral, ó, vai ficar para fora. E aí tem como você fazer a pence de cintura. Para a pence de cintura, a gente vai acertar esse centro-frente com a medida da frente mesmo. A medida da frente sugerida é 53 centímetros, né?
53 centímetros, já contando com essa subida aqui que eu dei de 2. Então, em esquadro, eu vou passar essa medida aqui para a linha. Então, a partir dessa subida de 2 centímetros, eu tenho que pôr de 2 unidades do pescoço, quer dizer, não é 2 centímetros não, tá? 2 unidades do pescoço, eu tenho que botar 54 centímetros na frente, a partir de lá de cima. E aí eu vou retraçar aqui a minha barra da cintura. E aí vamos fazer o desenho da pence, né? Vou voltar para minha escala do busto e eu tenho que subir a partir dessa descida 30 unidades do busto. Então eu tenho que fazer isso 2 vezes, né? Tem que marcar 30 e depois eu tenho que marcar 30 de novo. E aí eu vou fazer um caminho aqui em esquadro, um caminho aqui fininho em esquadro. E aí nesse caminho, o passo a passo diz que é 20 unidades. Então eu tenho que botar 20 2 vezes. Então eu tenho que botar 40. 20 depois mais 20. 40. Então aqui é o ápice do meu busto, da minha pence, quer dizer. E aqui embaixo eu vou botar 40 também. E vou traçar a minha linha reta da pence, até aqui embaixo. Eu não acrescentei 6 mais 6 aqui, então eu vou botar 6 para um lado e 6 para o outro. Então, vou botar aqui 6 para um lado e 6 para o outro. E aí eu tenho a minha pence de cintura, caso eu queira fazer uma pence de cintura nessa blusa, tá? Esse é o passo a passo que dá lá no livro. Então pronto, terminamos a frente, já fizemos tudo. A cava de 24p, todas as alterações para fazer e conseguir chegar no molde aí dessa largura, tá bom? Então, terminamos a frente, o próximo passo é fazer as costas. Bom, então vamos fazer as costas agora. Eu já fiz a preparação aqui, já fiz o meu esquadro para ir um pouquinho mais rápido. E o passo a passo é no mesmo esquema, tá? Vou pegar a escala minha do busto, que é a 78, e vou fazê-la 2 vezes. Então, vou marcar 50 e mais 50, mas é para fazer um retângulo só. E aí vou traçar aqui em esquadro a lateral do meu retângulo. Aqui eu vou botar o comprimento das costas e vai ficar definitivamente o comprimento das costas mesmo, né? Então, o comprimento das costas é 51 e isso não vai mudar depois, vai ficar 51 até o final mesmo. E aí vou fechar aqui o meu retângulo. Então, aqui é a lateral e aqui é o centro costas. Nós temos as costas aqui, né? Então, com o retângulo inicial, vocês estão vendo? Acho que estão, né? Com o retângulo inicial pronto, vamos para o decote. Então, para o decote, eu vou usar a escala N, que no meu caso é a 70. Olha como é que já está a minha mão de canetinha. Então, a minha escala para o pescoço, a minha escala N é 70, né? Que é 35 vezes 2. E aí, eu tenho que entrar 19 medidas. Esse aqui é o normal. E aqui, como eu estou usando a escala certa, é isso mesmo que eu vou fazer, tá? Não tem que fazer alteração nenhuma. Então, eu vou botar aqui 19 medidas do pescoço, 19N, e vou subir 7N.
do mesmo jeito que o passo a passo já falava, né? Aqui eu não preciso fazer alteração nenhuma. E aí eu já posso traçar aqui uma curva bonita aqui para o meu decote. Então, tá aqui meu decote das costas. Vamos fazer a queda do ombro. A queda do ombro era aproximadamente 10 medidas do peito, né? 10p. Então eu vou largar agora, eu não vou mais usar a escala do pescoço de jeito nenhum mais, então eu sumo com ela da minha frente para eu não me confundir. Vou voltar para a escala do peito, que é a 78 duas vezes. Então a descida do ombro é aproximadamente 10p. Então eu vou colocar o dobro, eu vou colocar 20, 10 mais 10. Então a descida aqui vai ser de, no caso, 20p, né? Usando essa escala aqui. E aí eu vou traçar aquela linha de apoio só. Esse decote vocês podem estar achando muito pequenininho, né? Mas é que é o degolo isso aqui. Depois na roupa você vai fazer o decote maior, tá? Isso aqui é só a base. Aí pode parecer que tá um decote pequeno, mas é porque é só a base. Depois você vai interpretar aí o modelo, vai descer mais, vai alargar mais aqui, tá bom? Eu tô fazendo só a base. E aí, a medida do ombro, eu vou colocar aqui 18 centímetros, que é o ombro desse manequim, sugerido para esse manequim. E aí eu já calculei lá, né, que ele é um ombro de 24p. A gente já viu isso. Então nós vamos fazer agora o desenho da cava das costas, seguindo passo a passo para ombro de 24p. Então aqui eu vou fazer aquela minha linha de apoio aqui para o meu esqueletinho, né, como eu falo, o esqueleto da minha cava, né? Então fiz só uma linhazinha assim bem fininha para não bagunçar. Aqui na queda do ombro, com a escala do peito, eu vou descer 31p. Só que como eu tenho que adaptar, eu vou fazer esse 31 duas vezes. Então 31 aqui e mais 31. Na descida do ombro, eu tenho que botar 27 nas costas. Então é 27 no passo a passo. Aqui eu tenho que ampliar. Então vou botar 27, depois mais 27. Eu tenho que repetir esse 27. Aqui já pode ser a marca da metade já. E aí eu faço aquela linha do esqueleto. Já tenho a metade dividida aqui, já, né? Então agora falta encontrar a metade daqui. Então, como eu falo, né? Fita dobrada é a melhor maneira. Dobra a fita e encontra aqui a metade. Então, para as costas, o passo a passo é o seguinte. Aqui eu vou entrar aproximadamente uma unidade. Lá no livro tá que é aproximadamente uma unidade. Eu vou pegar a sugestão do livro mesmo de uma unidade, só que no caso eu vou ter que botar duas, né? Porque eu tô fazendo tudo em dobro aqui. Então é para sair aí você sai duas. Aqui, a descida aqui é de 3. Normalmente eu teria que descer 3 unidades. Então, você que está fazendo a adaptação, vai ter que descer 6, o dobro. E agora dá para fazer o desenho da cava das costas. Vou fazer de lápis, aqui um pouquinho reto para não dar bico na cava. E aí vamos
fazendo uma curva bonita, porque desse tamanho aqui a curva francesa não pega não. Daqui pra cima pode ser com a régua. Aqui pode ser com a régua. Vamos lá, acho que ficou boa. Deixa eu passar a caneta aqui. Então, tá pronta aí a minha cava das costas. Então, terminada a cava, agora é só questão da cintura. Então, a cintura para esse manequim é 140. Então, como tem uma escala, não preciso adaptar, né? Então, eu venho do centro, costas, e marco aqui o tamanho da cintura aqui desse manequim, a escala toda da cintura. E não uso mais a escala da cintura, tiro ela da frente para você não se confundir. E se quiser fazer a pence, de cintura, a gente vai ter que fazer aquela ampliação, né? Normalmente é 6P que aumenta, então 6 vezes 2, 12, né? Então vou ter que ampliar aqui o tamanho dessa cintura para poder caber o espaço da pence. Vou aumentar um pouquinho aqui essa cintura. Então agora eu vou fazer aqui o desenho da pence, que é a mesma medida, né? É sobe 30 e entra 20. Só que a gente vai ter que fazer todo o dobro, né? Então tá aqui, vou marcar 30 de subida e mais 30 para fazer a adaptação. Eu tô com a escala do busto de novo, né? E aí faço um caminho aqui em esquadro. E aí vou marcar 20 mais 20, né? 40 no total. Então vou marcar, seria 20. Mas como eu tenho que fazer 2 vezes, vou marcar aqui o 40. Embaixo vou fazer a mesma coisa. É do centro para dentro, tá? Botei 40. Subi. E aí eu tenho que espalhar esse valor da pence, né? Normalmente seria 3 para cada lado, 3 unidades para cada lado. Aqui eu tô fazendo em dobro, então vou botar 6 aqui para cada lado, 6 unidades, e vou subir a minha pence. Então, tá terminada aí o molde base das costas sem a pence de busto, ok? Não tem interpretação de modelo nenhum aqui, tá? Isso é só a base, aí depois você vai interpretar aqui dentro o modelo que você quiser. Então, vocês perceberam que a gente precisou fazer várias adaptações aí para poder alcançar um molde desse tamanho, tá? Mas toda essa adaptação você consegue evitar se você mesma fizer uma escala para esse tamanho aqui que a gente tem. Então, eu vou mostrar para vocês agora na próxima parte do vídeo, como fazer a sua própria escala. Bom, então você pode pegar uma folha mesmo dessa sulfite A4, tá? Que dá para fazer, tá bom? Então eu vou usar a mesma escala que eu usei do meu busto, que foi a escala 78, né? Então como que você pode fazer uma escala já mesmo do tamanho 156? Então eu vou pegar aqui a escala 78, que eu tenho que usar ela 2 vezes. Vou traçar ela aqui até os 50 por enquanto. E aí, vou marcar o 0 aqui também. E aí, o que você vai fazer? Eu vou passar um pouquinho a escalinha aqui para baixo
para poder riscar dentro, né? Porque se eu riscar aqui para fora não vai adiantar porque eu vou recortar essa linha. Então eu vou marcar aqui o 0 e eu tenho que ir marcando pulando uma unidade, tá? Então, ó, eu pulei uma, vou marcar. Pulo, marco. Pulo, marco. Pulo, marco. Pulo, marco. Estão percebendo? É só fazer isso. Você vai pular uma unidade e marcar a próxima. Pula e marca. Pula e marca. E vai fazendo isso até chegar aqui os 50. Então, marquei tudo, né, pulando uma unidade. Se eu tenho 50 unidades aqui, mas eu fui marcando pulando, então aqui eu tenho que ter 25 tracinhos, certo? Vamos conferir se eu tenho mesmo. Então, vou marcar aqui o 0, e aí 1, 2, 3, 4, 5, vou marcar aqui o 5. 6, 7, 8, 9, 10, marcar o 10, 11, 12, 13, 14, 15, vou marcar aqui 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu tenho aqui 25, como eu falei que eu tinha que ter, que eu fui pulando uma unidade, né? Mas a escala tem que ir até 50, então vamos ampliar esse nosso desenho. Vou usar essa linha aqui mesmo como guia e vou traçar a minha escala pela segunda vez, porque eu não estou usando ela 2 vezes. Então vamos aqui até o 50. E aí vou marcar aqui o 0. Novamente vou dar um espacinho aqui para poder a marcação ficar dentro da régua, né? Descer um pouquinho. Então, vou marcar aqui o 0, vou pular uma unidade e marcar. Pular uma e marco. Pulo uma, marco. Pulo e marco. Por aí vai. Sempre pulando uma e marcando. Pula uma e marcando, tá? Então, vou fazer até o final. Marquei. Agora, essa aqui, essa segunda, não tem que ser continuação dessa? Tem que ser continuação. Então, não vou marcar 0 aqui. Eu vou marcar 25, que foi onde eu parei ali atrás. Eu parei aqui no 25, então aqui eu tenho que começar no 25 para poder colar um pedaço no outro. Então, agora até aqui eu tenho que fechar as 50 unidades. Então, 25 aqui, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui é 30. 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Certinho. Tem aqui as 50 unidades. Então, vou fechar aqui para poder cortar. E agora a gente vai montar a nossa escala, recortando e colando. Então, vou recortar aqui nessa primeira linha. Então, com os 2 pedacinhos recortados, eu vou aproveitar esse espaço aqui para passar a cola. E aí, vou montar a escala. Vou botar aqui 25, que foi onde eu terminei.
colado no 25 aqui certinho, 25 com 25. Depois, se você quiser, pode pôr uma fita crepe aqui atrás, para isso ficar bem reforçado, tá? Então, aqui eu tenho a escala aí você escreve, tá? Não esquece de escrever, não. Escala 156. Tá aí a escala pronta. Vamos comparar com a 140? Ó, tem a 140 aqui, que é a maior, ó. A maior que tem no livro, no material. Aqui a diferença da 156 para 140, tá vendo? Ficou um pouquinho maior a 156. Então, se você faz essa escalinha assim para você, se você for usar muito, eu recomendo até que você faça num papel durinho, numa cartolina, né? Fazer num papel durinho, para durar mais tempo, né? Se você fizer uma escala assim própria, você não precisa fazer aquelas adaptações, tá? Quando disser lá é 10p, você vai marcar 10p dessa sua escalinha. Ah, é 31p, tem que descer 31p, você vai marcar 31p aqui da sua escalinha. Então, se você fizer essa escalinha assim para você, você não vai precisar fazer as adaptações que eu ensinei no começo do vídeo, tá? Você vai fazer o passo a passo exatamente como tá lá no livro. Aí, a gente, apesar de ter essa solução, a gente enfrenta um probleminha aí A gente vai enfrentar aí um probleminha na união aí das escalas, e é sobre isso, sobre esse probleminha e a solução que eu encontrei, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, quem tem o material do corte centesimal sabe que as escalas vão aumentando de 2 em 2 centímetros, certo? Então, essa última que eu tenho aqui, um lado é 138, depois dois maiores, 140. Então, todo o material do corte centesimal, ele seguia assim, vai aumentando de 2 em 2. 136, 138, 140. Aí acaba, né? Aí, o que vai acontecer com essas alterações que a gente precisa fazer? Quando a gente começar a fazer as alterações, não são mais de 2 em 2 centímetros que você vai conseguir crescer o material, vai ser de 4 em 4. Então, seguindo esse raciocínio que eu fiz até agora, a gente não conseguiria a medida 142, a gente só conseguiria a 144, e eu vou mostrar por quê. Vou pegar aqui a calculadora. Eu não dividi 156 por 2 e aí eu achei a escala 78, não foi assim que eu encontrei a escala do busto? Então vamos pegar aqui a 142, que seria logo em seguida aqui dessa, que já vem. Então vou pegar aqui 142 e vou dividir por 2. Vai dar 71, tá vendo? 71 não tem escala com número ímpar. Então, eu não consigo fazer a medida 142. Vamos ver a 144, logo em seguida, né? 144 dividido por 2, 72. 72 tem. Então, eu consigo pegar duas de 72 e fazer uma escala de 144, tá? Agora, vamos ver mais uma. 150. Vou pegar aqui 150, vou dividir por 2. Eu tenho 75. Não existe escala 75 para eu fazer duas. Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer a medida 150, só a 152 logo em seguida, tá? Mas a 150 mesmo eu não vou conseguir fazer. Então, pensando nisso, eu pensei, como solucionar esse problema, né? Que não dá para crescer mais as medidas de 2 em 2 centímetros, só vai dar para crescer de 4 em 4 com essas soluções que eu mostrei até agora. Então, eu preparei um material de apoio. Vou mostrar para vocês agora o meu material de apoio. Ele é em PDF, tá? E é enviado por e-mail.
Então, entendam bem, esse material é de apoio, tá? Não é para substituir o corte centesimal, tá? Esse material não substitui o corte centesimal. Ele é um material de apoio, tá? É uma ampliação, uma interpretação minha aí em cima do próprio material, tá? Então, não adianta vocês adquirirem o meu material de apoio se vocês não tiverem o corte centesimal, tá bom? Não vai funcionar. Tem que ter o corte centesimal, porque o meu material é só de apoio, ok? Então, para baixar o meu material de apoio, você já tem que ter o corte centesimal, senão não adianta nada, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a escala 156 que eu usei na aula mesmo. Aí eu trouxe ela para mostrar para vocês o material de apoio. Então tem toda a escala aqui. Aí eu botei a segunda parte aqui do lado para não precisar ter mais uma folha, senão vai ficar gastando muita folha, né? Então para sair numa folha só, eu botei aqui, né, a divisão. Vamos ver se tá batendo com a que a gente fez aqui junto? Então, até aqui é a partir do 20 para o 50, né? Então, vou pegar aqui o meu 20 e vamos comparar, ó. Certinho, olha. Tá vendo? Do 20 até o 50. Tá certinha, para vocês verem que esse meu material de apoio está preciso também, tá? Eu sou boa em matemática também, sabe? Então, tá bem preciso, tá milimetricamente correto esse material de apoio. Então, essa aqui foi a que eu usei na aula, a 156. Mas nesse meu material de apoio, ele tem também essas medidas que você não vai conseguir fazer assim, do jeito que eu mostrei até agora. Algumas medidas que não vai conseguir é 142, por exemplo, a 150 você também não vai conseguir, como eu mostrei, né, no vídeo. Então, eu incluí nesse material de apoio essas medidas que não dá para fazer desse jeito aqui que a gente fez até agora, tá? Então, esse material de apoio vai da escala 142 até a 204, tá? Então, escala 142 até a 204 tem no meu material de apoio. Aí vão ter as que dão para fazer assim, mas vai facilitar muito já tendo pronta, igual aqui. E vai ter também a solução desse problema, porque também vão ter essas medidas intermediárias que não dá para fazer desse jeito que eu mostrei até agora, tá? Então, esse é o meu material de apoio que vai estar disponível aí para vocês adquirirem, se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem facilitar o trabalho. Mas aí eu reforço, tem que já ter o corte centesimal, tá? Porque o meu material não funciona, o meu material de apoio não adianta se você não tiver já o corte centesimal original, tá bom? Então, na próxima parte eu vou mostrar como que eu montaria aqui essa minha escalinha. Então, a forma de montar é bem parecida com essa aqui que eu fiz à mão, tá? Eu vou cortar as escalas. Eu imprimi num papel mais grossinho, tá? Essa minha escalinha 156 aqui, eu imprimi num papel de 140 gramas. Que aí eu vou guardar ela junto com as outras lá, já que eu já tive que imprimir, né? Eu vou guardá-la junto com as outras, eu já fiz com um papel mais durinho. Então aqui eu deixei essa margem do papel para aproveitar e passar cola. E aí eu venho juntinho aqui, ó. Bem pertinho e colo
a minha escala. 156, aí está aqui anotado o número que é 156. E aí vamos comparar com a que eu fiz à mão, se tá igual. Ó, 0 com 0 aqui, 50 com 50 aqui. Então tá hiper preciso, ó, tá vendo? Tá certinho. 0 com 50 aqui. Essa aqui tá parecendo maior porque eu tive que deixar uma abinha para escrever o 50 aqui, tá? Mas essa abinha não conta não, é a linha que conta. Então tá certinho, ó, o 0 aqui com 50 aqui. Então tá milimetricamente correto esse meu material lá também. Então todas são assim, você recorta e cola e aí você vai ter a escala. As maiores já vão ter três uniões, né? Ainda teria mais uma. Tem 3 fileiras de reguinha. Eu botei tudo numa folha só, todas as escalas estão numa folha só, para vocês não gastarem tanto papel assim, ok? Então, mostrei para vocês como fazer aí as escalas maiores do que a do corte centesimal. Vamos para as nossas considerações finais e aí eu vou falar do brinde para os membros também. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, das adaptações que precisam ser feitas caso a medida seja maior que 140, né? Aí agora eu tô aqui com a que eu usei no vídeo, a 78, que eu usei 2 vezes. Essa aqui que eu fiz à mão com vocês, para vocês saberem fazer. E a minha do meu material de apoio, né? Então, relembrando, não adianta adquirir meu material de apoio se você não tiver um corte centesimal, tá bom? O meu material não substitui o corte centesimal. Eu só estou facilitando aí o processo para vocês, tá? Mas é um material como se fosse aí um apêndice aí ao corte centesimal. Então tem que ter o corte centesimal para poder usufruir do meu material. Não adianta adquirir meu material achando que já vai substituir o corte centesimal, porque não substitui não, tá bom? É um acréscimo aí para facilitar a vida de vocês. E aí vem o brinde aí para os membros, tá? Infelizmente o brinde desse vídeo é voltado justamente para quem tem o corte centesimal, né? Eu vou oferecer aí para os membros, deixa eu ver aqui que eu anotei para eu não esquecer, eu sempre me enrolo, né, na hora de falar o brinde. Eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu vou dar de brinde aí para os membros 4 escalas que não dão para ser feitas com a adaptação do material, tá bom? Então, eu vou dar de brinde esses que não tem como fazer com o corte centesimal. Então, é a escala 142, 146, 150 e 154. Então, essas 4 escalas vão estar de presente para os membros do canal. Para ser membro do canal, basta clicar em Seja Membro e seguir o passo a passo de pagamento aí do YouTube, tá bom? E mais um detalhe, tem uma aula só para membros que é do corte centesimal também. Só tem uma aula lá, que é um vídeo que é só para membros e é justamente do corte centesimal, tá bom? Então fica aí o incentivo para quem é do corte centesimal também ser membro do meu canal para baixar essas escalas que eu estou dando de brinde e também para assistir a aula que não está disponível para o público, só está disponível para membros, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistirem ao vídeo até aqui, tá bom? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima!